Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 3. Quero começar por onde pretendo terminar. Ora, nós a semana passada falámos ou revimos algumas coisas que já tínhamos visto, outras nem tanto, sobre o que é o papel de um pastor, funções, qualificações. Dado o contexto, geralmente uma vez por ano há esse dia, o dia do pastor. Nós não celebramos isso, nem acha que faz sentido, tal como qualquer outra data, não faz parte do culto ao Senhor. E também não foi em âmbito de celebração, mas foi porque realmente na altura o pastor Samuel Kemput, já quase no início de eu começar a servir, ele diz que regularmente, pelo menos uma vez por ano, relembra à igreja o que é que devem de esperar dele para que as coisas se mantenham num bom rumo e ele próprio consiga aguentar, porque quando os crentes começam a desejar coisas do seu pastor que não é as funções do seu pastor, a coisa não vai por muito bom rumo. Não me estou a queixar, acho que no geral nós não estamos assim muito mal, obviamente temos que limar mais algumas arestas, e é bom realmente manter presente tal. Então, 1 Timóteo 3, há duas passagens em que Paulo fala de qualificações para um presbítero. E eu quero começar por aqui e depois quero terminar por aqui para ter a atenção de todos, em particular, primeiramente, agora dos cavalheiros. Então diz assim a palavra do Senhor. Eu já não devia precisar disto. Meu pai já me arranjou um outro micro, só que eu tenho esquecido. Pai, tenho estado a esquecer, é só isso. Mas eu tenho o micro porque realmente isto não dá muito jeito, e então desculpem estas interrupções. Bem, vamos lá então. 1 Timóteo 3. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo ou presbítero, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar e não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da Igreja de Deus? Não deve ser novo na fé para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. E agora, avancem mais um bocadinho e vamos a Tito. Tito 1. É a seguir às duas cartas a Timóteo. E em Tito 1 voltamos a ter alguns desses critérios necessários àqueles que vão para o ministério como presbíteros ou bispos, como nós vimos, refere-se exatamente às mesmas funções. Então, Tito 1, versos 5 a 9. Foi por isso que deixei... Eu peço desculpa. Então, verso 5. Foi por isso que te deixei em Creta... Ok. Verso 5. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como te ordenei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher,
que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem, nem desobedientes, pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Vamos orar. Gratos estamos, Senhor, pela Tua palavra. Por meio dela nós temos direção, conhecemos melhor a nós mesmos e conhecemos-te a Ti, Senhor, e conhecemos a Tua vontade. Te peço, Senhor, que nesta manhã nos ajudes a entender a Tua palavra e a direção que Tu tens para a Tua igreja nestes temas, Senhor. Peço que me guies e peço que também trabalhes nos corações. Te agradeço por estas indicações que Paulo deixou nestas duas cartas. Certamente ferem o coração de qualquer pastor, porque todos sabemos que temos muitas fraquezas, muitas fragilidades em muitos destes tópicos. Ainda assim, Senhor, eu te peço que, pela Tua misericórdia, continues a levantar mais obreiros, a fortalecer os que já estão no ministério, Senhor, e a guiá-los para se manterem fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu comecei com esta passagem, já tinha mencionado a semana passada e vamos terminar, entretanto, nela, pegando naquele ponto que eu vos tinha feito pensar. Na verdade, isto quase que poderia ser aplicável a qualquer crente, em particular a qualquer homem, porque obviamente não se está a supor que a mulher seja líder no lar, a menos que o homem não esteja ou esteja incapacitado de o fazer. Mas, de qualquer forma, como eu dizia, e por isso tomem muita atenção, cavalheiros, nada do que aqui está se pode dizer eu não preciso disso. Qualquer homem, se olhar para estes pontos e pensar assim, e nós vamos falar um pouquinho mais neles no final, pensar assim, olha, vou caminhar no sentido de me tornar aquilo que seria expectável de um pastor, de um presbítero, de um bispo, como eu disse, tudo a mesma coisa. No mínimo, vocês todos são pastores no vosso lar. E no mínimo, qualquer um destes pontos, eu diria, é necessário para qualquer crente, homem ou mulher, mas em particular, obviamente, para homens. Qual é a diferença em relação, em particular, aos presbíteros? Tem que ser exemplo nisso tudo. Para poder ser, obviamente, exemplo para toda a congregação. Ainda que Deus vai requerer isso de todos vós, qualquer um destes pontos. Eu gostava de... Pensem só. Digam-me um destes pontos, pensem para vocês, não é preciso dizermos publicamente, mas pensem para vocês, qual destes pontos não é requerido de vós? Excetuando a parte da liderança, que entendo, alguém que não tem família, obviamente não vai ser líder de coisa nenhuma na sua casa, mas tirando isso, qual destes pontos tu podes extrair que não seja uma meta a alcançar? E pensemos, se todos os homens caminhassem nesta direção, o que nós teríamos dificuldade era, em tantos que nós iríamos ter, que poderiam ser elegíveis para presbíteros, a dificuldade seria uma dificuldade boa, é dizer, não, só precisamos de, por exemplo, 3 nesta igreja, para a dimensão que temos, penso que seria razoável 3. Isso é uma coisa que a igreja poderia, obviamente, decidir. Então, é uma boa meta. Se há falta de homens para se tornar presbíteros, e aqui é uma exortação muito direta, não estou a afagar a cabecinha de ninguém, é porque os senhores não se estão a chegar à frente. Mesmo numa igreja pequena, irmãos, cheguem-se à frente, agarrem-se nas escrituras, tornem-se pessoas fortes na palavra, fortes na oração. Eu não estou a dizer que todos vão ser presbíteros, o que eu estou a dizer é, ideal é que todos caminhemos num tal sentido que todos pudéssemos estar qualificados de acordo com estas qualificações. Claro, nem todos vão ter essa vocação, os dons necessários, mas isso ainda é outro assunto. E às vezes usamos a parte dos dons para desculpar uma série de coisas na nossa, obviamente, caminhada. Então, só apenas revendo por alto o que nós já vimos e então, seguindo à frente, eu dividi em 2 vezes, porque pensei que, de facto, ia ser muito cansativo dar tudo de uma só vez. Irmãos, por favor, tomem atenção. Eu não sei se vão ter sempre pastores que publicamente vão ser sinceros. Eu nem sei se hoje vamos pôr esta pregação na net ou não, porque às vezes há coisas que eu acabo por conversar que acho que posso, convosco, ou dialogar, ou falar convosco, e que pode não ser eventualmente útil.
Mas se calhar nem sempre vão ter alguém que vos vá dizer algumas coisas como eu vos tenho falado. Eu não sei o que é que me pode acontecer durante estas férias. Eu posso morrer, porque às vezes acontece, e não é nenhuma tragédia, acontece, faz parte da vida. Ou pode Deus guiar a igreja num sentido em que um dia, como nós falámos na Assembleia de Membros, ou saia eu, ou saia o João Cid, ou outro qualquer da igreja, plantar uma igreja, tomar conta de igrejas que precisam, porque há mais. Bom seria que a igreja amadurecesse de tal forma que tivesse estrutura capaz de poder ajudar outras igrejas. Então, eu estou a trabalhar hoje convosco, mas posso estar a preparar o caminho para o meu sucessor. Tal como houveram outros antes de mim, certamente haverão outros depois de mim, se Jesus não voltar antes. Deus queira que volte. Mas se Jesus não voltar antes, logicamente haverão sucessores. E talvez o meu sucessor seja o João Cid. Ou outro que a igreja entenda. Então, tomem atenção, porque de facto, ao fim e ao cabo, eu tento preparar um pouco o caminho, mais do que para mim, para aqueles que realmente se seguem, para que possamos todos fazer um bom trabalho. Então, alguns pontos que nós vimos, e vou saltar a parte da introdução que já tínhamos visto, toda aquela parte de explicação que a imagem do pastor e das ovelhas é uma péssima imagem a muitos níveis. Ela é dada em algumas circunstâncias específicas para dar alguns pontos específicos, como vocês viram. É uma boa imagem no sentido em que Jesus usou, é uma boa imagem no sentido em que o Antigo Testamento usou, mas não é no sentido que a maioria de nós às vezes usa. Como eu vos disse, vocês não são literalmente ovelhas minhas que eu domine. Um pastor tem as ovelhas no aprisco, fechadas, tira-lhes o pelo, mata-as para tirar carne, tira-lhes leite, lã, por aí fora. E nada disso, obviamente, essa imagem tem, obviamente, muitas limitações. Mas pronto, aí vem o sermão da semana passada, mas há muitos erros que acabam por se tirar dessa imagem, porque nós achamos, aquela pessoa é tão pastoral. E para nós, muitas vezes, pastoral é aquele que está próximo e que está a cuidar. E então chamamos isto de pastoral. Irmãos, isso não é pastoral. Isso é cuidado mútuo. E espero que até ao final deste sermão fique claro. Cuidado mútuo, não é ser pastoral. Pastor é líder. Liderança. Vai ao Antigo Testamento e vê o que é um pastor. Tem a ver com a função de liderança. E nós acabamos sempre por florear tantas coisas que é para dizer que o pastor é que tem que fazer isso. E eu vou dizer, não é. É toda a congregação. E vamos ver isso no final. Todos devem estar envolvidos no cuidado mútuo. Não é só o pastor. É toda a igreja. E atenção. E o facto de eu estar a bater neste ponto não quer dizer que a igreja não o faz. Graças a Deus, temos tido pessoas que nos têm chegado e o feedback que eu tenho escutado tem sido positivo. Temos aqui o Luciana, a Paula, temos também a Fernanda, que mais recentemente tem chegado até à nossa congregação, e eu tenho visto a forma como vocês também os têm acolhido. Então, só estou a tentar puxar por todos, para nós cada vez mais caminharmos num sentido melhor. E acho que estamos a caminhar num bom sentido. Então, passando toda a parte da introdução que já na altura tinha feito, só então em traços gerais. Como vimos, os únicos ofícios dentro da igreja são presbíteros e diáconos. E presbíteros, como nós vimos, é a mesma coisa que bispos e pastores mestres, ok? Exatamente a mesma coisa em todos eles. Vimos no Antigo Testamento o conceito de pastor é um conceito antigo, referindo-se ao próprio Deus inicialmente, e mais tarde, e até vos vou ler, entretanto, essa mesma passagem, vai haver um contraste entre os pastores infiéis em Israel com depois o próprio Senhor Jesus. Okay? No Novo Testamento, maioritariamente, essa ideia, essa imagem, está quase sempre associada ao Senhor Jesus, a maior parte das vezes, e nós aí vimos ele como o bom pastor, em João 10:11, Jesus como o grande pastor, em Hebreus 13:20, em 1 de Pedro 2:25 fala como o pastor e bispo, e 1 de Pedro 5:4 como o supremo pastor. E há várias imagens no Novo Testamento referentes ao Senhor Jesus como esse bom pastor. Como eu também demonstrei, e já várias vezes toquei nesse ponto, pastor não era um título. Faz mal chamarem pastor? Não. Não gosto muito quando às vezes as pessoas chamam-me pastor para depois me desrespeitar, tratar-me até mal, dando uma aparência de respeito. Por isso eu prefiro que me tratem pelo nome, e irrita-me profundamente quando alguém está-me a tratar muito mal e ainda me está a tratar por pastor. E eu, em momentos de zanga, até digo, olha, por favor, trata-me pelo nome. Porque respeito não vem por títulos. E não há esse título no Novo Testamento. Pastor não era um título, era um ofício. Eu já demonstrei isso amplamente. Agora, chamarem por pastor, não, até acho carinhoso. Por exemplo, quando a Leocádia, a Julieta, sei lá, qualquer uma das irmãs me tratam por pastor, eu sinto esse carinho. Então, quem o faz com carinho, sim, soa-me bem.
não tem, obviamente, qualquer mal. Também vamos avançar para a frente. Vimos também a parte da pluralidade de presbíteros. Todo o Novo Testamento é massivo. Tu não encontras uma igreja em que tivesse só um presbítero. É impossível. Não, eu acredito que uma igreja que está no início, pode isso acontecer. Eu fico preocupado, irmãos. Novamente eu vou aqui... Irmãos, tenho que exortar um bocadinho novamente os homens. É um bocadinho preocupante, é quando a igreja começa a ter muitos anos e só tem um presbítero. Isto é mesmo preocupante. Não é suposto, tu não encontras nenhuma igreja no Novo Testamento que só tivesse um presbítero. São necessários mais presbíteros dentro de uma igreja. E damos graças a Deus porque pelo menos já temos um a sair do forno, ou quase a sair do forno, está ainda a ser cozinhado. O João Cid ainda está na Inglaterra, vem amanhã, não é? Então orem por ele, que Deus realmente o guarde e o dirija. Ok. Então, funções dos presbíteros. Então foi esta a parte que faltou e estamos mesmo a terminar. Eu creio que não vai ser muito longo porque também já me falta pouca coisa. Em Atos 6, 3, 4, dá uma indicação que é comum ao que vem também no Antigo Testamento e nós até em Malaquias notamos esse ênfase. Como eu disse a semana passada, isto até pode soar mal, mas para aqueles que já me conhecem talvez não devia soar assim tão mal. Eu nunca vi em lado nenhum no Antigo Testamento ou no Novo Testamento Deus cair em cima dos líderes religiosos, neste caso os sacerdotes ou os presbíteros, porque não andaram a passear na casa de toda a gente. E desculpem voltar a frisar neste ponto. E eu passo bastante tempo, não com todos, o tempo todo, não consigo. É com aqueles que eu acho que é mais necessário e mais urgente, principalmente os que nos vão chegando. Mas porquê é que eu bato neste ponto? E por amor de Deus, pensa seriamente sobre isto que eu estou a dizer. Encontra uma exortação no Antigo ou no Novo Testamento, aos pastores em específico, não, à igreja toda sim, há essa exortação e nós vamos ver, mas aos pastores em específico, exortação sempre foi, eles não estavam a buscar ao Senhor e vou-vos mostrar isso. Eles não estavam a ensinar corretamente as Escrituras e vou-vos mostrar isso. Mas não há nenhuma indicação de que tudo o resto fosse algum problema. No entanto, eu vou-vos dizer, das coisas que as pessoas mais julgam o trabalho de um pastor, é porque o pastor não está suficientemente atrás de si mesmo, o tempo todo. Quer dizer, eu vou-vos dizer, isto não é realista, nem eu com uma pequena igreja. E é pequena, de facto, esta igreja não é muito grande. Às vezes até ponho as mãos na cabeça. Imagina igrejas grandes. Alguém me falava, amigos meus de outras igrejas, eu fico assim, realmente... Como é que é possível? Igrejas maiores, obviamente, vão ter que ter mais gente a servir, porque mesmo com uma igreja pequenina, isto é difícil. Eu gostava de conseguir estar mais com todos vós do que o que eu próprio até consigo. E isto é uma luta até interna, dupla. Uma, porque às vezes sinto de alguns de vós, ele devia estar mais presente, e porque vocês não sabem o quanto eu próprio me condeno a mim mesmo, porque achava que sim, devia estar mais presente, e não consigo. Porque humanamente falando, eu não sou Deus, e nem Jesus. Vocês olhando Jesus no Novo Testamento, Jesus não conseguiu estar todo o tempo com toda a gente. Eu volto a repetir, Jesus esteve com 12. Mais do que com todas as outras pessoas. Desses 12, houve 3 que eram mais próximos. Desses 3, houve um que ainda, o texto nos diz que estava um pouco mais próximo, João. Então, não esperem que eu, como um mero ser humano, consiga fazer mais do que até o próprio Senhor Jesus. Então, funções do presbítero. Atos 6, 3 a 4, por causa de uma necessidade que surgiu, exemplifica essa situação bastante clara. Então podem abrir Atos 6. Podemos começar até ali do primeiro verso. Atos 6. Eu vou ler para vós, se quiserem só escutar, às vezes é mais fácil. Ter aberto é bom para verificarem tudo o que eu estou a dizer pelo texto bíblico. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve reclamação dos judeus, de cultura grega, contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Eu volto a frisar o que aqui está. Não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Como eu disse a semana passada, cai alguma unha a um pastor servir à mesa?
Não. Cai alguma unha ao pastor limpar a igreja? Não. Já o fiz e os anteriores pastores, ou quanto sei, pelo menos o anterior, o fez. Do que me chegava. Cai alguma unha? Não. No entanto, se fizermos constantemente este tipo de trabalhos práticos, o que é que vai acontecer? Reparem o que é que foi dito pelos próprios 12. Não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Porque não dá, humanamente falando, para fazer tudo. Ok? Verso 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. E aqui, atenção, servir às mesas, estamos a falar de cuidar das viúvas. Era a necessidade que estava aqui a acontecer. Fica bonito, o pastor está sempre envolvido em tudo, o pastor faz montes de coisas na igreja, vai aos pobres, vai aos órfãos, vai às viúvas, vai aos hospitais, faz funerais, faz casamentos. É o Cristiano Ronaldo aqui do sítio. Irmãos, isso está errado. É a igreja que se tem que mover, não é o pastor que tem que fazer tudo, novamente. O pastor tem algumas funções específicas, é verdade, mas não é para fazer, obviamente, tudo, senão o homem não vai conseguir fazer aquilo que precisa de fazer, que é dedicar-se à palavra e à oração, como vai aparecer mais à frente. E por isso eles instituem os primeiros diáconos dentro da igreja. Capítulo 6, verso 3, ou pelo menos a primeira indicação clara da instituição de diáconos. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço, que é a mesma palavra, é o verbo relacionado aqui, o serviço, com a palavra que está por detrás é a mesma que é depois traduzida como, nós traduzimos geralmente como diáconos, okay? Tem a ver com diaconia. Okay? Nos encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. E depois verso 5, a proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Novamente, e isto agradou a todos, ou seja, a igreja concordou com esta indicação que veio de cima, e de cima quer dizer, daqueles que eram responsáveis, ou os líderes da igreja, e a congregação concordou. E assim foi, desde então, foi assim que nós começamos a ver a progressão da igreja, sempre com estes 2 ofícios, diáconos e presbíteros, para que os presbíteros pudessem estar consagrados a, novamente, palavra e oração. Não dizem lado nenhum que era para os presbíteros terem tempo para visitar toda a gente. Novamente, não me entendam mal, eu não estou a dizer que o presbítero não tem que visitar as pessoas. Eu gostava de estar mais vezes até convosco, e às vezes não consigo porque não dá tempo para tudo. Mas, novamente, não esperem isso do pastor. Se tu achas que tu não tens sido visitado, a minha pergunta é, e tu tens visitado alguém? Porque até ao final eu vou-te provar que isso é função de toda a igreja, não é do pastor. Novamente, o foco tem que ser devotados à oração e à palavra. Se tu notares Antigo Testamento e Novo Testamento, os grandes homens de Deus, uma das grandes características, novamente, não foi porque andavam a passear na casa dos crentes o tempo todo, nem foi apenas porque eram fortes na palavra, que sim, tem que ser. Mas uma característica que tu vais juntar em todos eles, porque tu podes ser forte na palavra e seres apenas um teólogo liberal, e temos muitos lá fora que nem sequer acreditam no Senhor Jesus, na ressurreição, nos milagres de Jesus, na autoridade das Escrituras, na inerrância das Escrituras, na inspiração das Escrituras, e sabem da Bíblia mais do que a maioria, se calhar dos aqui presentes, porque são académicos dedicados só a isso, e ainda assim lhes fica a faltar algo. Oração. Devotados à oração. E é um ponto que por acaso nunca vi ninguém me perguntar. Então, Filipe, será que tens orado suficientemente? Às vezes ficam mais preocupados se eu andei a passear nas casas todas do que propriamente dito se eu orei suficientemente ou sentado suficientemente com a palavra. Houve uma pessoa na igreja que sim. Essa pessoa me disse, olha Filipe, lembra-te que não é só visitar, foi logo no primeiro ano, não é só estar com as irmãs, lembra-te que a tua responsabilidade é a palavra. Eu acho que 1 ou 2 irmãos, até vou dizer, a Ruth e o João Narciso, deram esse bom contributo. Mas na oração, por acaso, acho que nunca ninguém me fez essa exortação, mas é uma boa exortação. Mas nós vemos, Daniel é visto a orar regularmente, 3 vezes ao dia. Jesus para ele era mais importante a oração, até mesmo do que estar a curar pessoas. Há um momento, e nós vimos isso em Marcos, em que os discípulos vão atrás de Jesus, não o encontram, e quando encontram Jesus, o que é que ele estava a fazer? Estava com o Pai em oração. E eles a dizer que toda a gente o estava a procurar, como dizendo, bem, ainda há muita gente para curar, e tu aqui a... eles não disseram, mas é quase que a perder tempo na oração.
Um exemplo que eu dou muitas vezes sobre a oração, e alguns não gostam se calhar de eu mencionar, não sei se ela é bom exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, mas é um exemplo muito bom, eu não sei se ela é exemplo no resto, nunca fui estudar a vida da senhora, mas diz que quando, e já ouviram este exemplo várias vezes, mas acho que é um muito bom exemplo, quando o trabalho estava a apertar no cuidado dos pobres, as outras freiras chegaram-se ao pé da Madre Teresa, já estão a olhar de lado, que ela diz sempre, não devia citar a Madre Teresa. Acho que a Madre Teresa é um bom exemplo, pelo menos pelo exemplo da imagem em si. Agora ficou envergonhada, ok. A Madre Teresa de Calcutá, a certa altura, pronto, estavam com dificuldades a atender os pobres, e as freiras vêm ter com a Madre e dizem, Madre, não estamos a conseguir ter tempo para cuidar tanto dos pobres, se calhar devíamos cortar no tempo da oração para termos mais tempo para cuidar dos pobres. Parece uma coisa positiva. Mas a Madre disse, não, pelo contrário, vamos ter que aumentar o nosso tempo de oração para que no tempo que temos para dedicar aos pobres o façamos melhor. Não só ela, Lutero também percebeu que nos dias em que ele se sentia mais ocupado e que ia ter um dia mais difícil, ele percebia que tinha que dedicar ainda mais tempo à oração. A nossa tendência, e fala por ti, pensa por ti, porque é o que acontece comigo. Quando nós estamos mais atarantados a correr, o que é que nós mais falhamos? A primeira coisa a saltar fora, o nosso tempo de oração. A nossa comunhão com Deus, ou até mesmo só simplesmente porque estamos com as nossas lutas contra o pecado e já nos estamos todos a esconder, mas é a primeira coisa que geralmente salta fora. No entanto, tu vês vários exemplos no Antigo Testamento, vários exemplos no Novo Testamento, inclusivamente Paulo. As cartas de Paulo estão cheias das orações de Paulo pelos irmãos, e Paulo dependia das orações dos irmãos e pedia aos irmãos que orassem também por ele. A oração era uma constante na vida de qualquer um de homens de Deus, tanto na Bíblia como até na história do cristianismo. Novamente, nós quando começamos a estudar as grandes biografias de pessoas que se demarcaram, novamente, as grandes características que sempre são mencionadas dessas pessoas eram fortes na palavra e eram fortes na oração. E o resto pouco sabemos. Até porque não é suposto eles andarem a publicitar todo o imenso trabalho que faziam do resto. E obviamente faziam mais, mas essas eram as principais características. O segundo ponto que nós vemos ainda nesta mesma passagem, e isto tem paralelo em muitas passagens, é o ensino. Eles foram apartados para a oração e para o ensino, para o estudo da palavra. Reparem que o principal critério para alguém se tornar presbítero, diferente de alguém ser elegível para diácono, é só apenas ser hábil nas Escrituras. Em tudo o resto é muito parecido, quase não há diferenças. Mas isto não quer dizer que os diáconos não precisam ter tempo com o Senhor e não precisam de conhecer a palavra. Não é isso. Mas aqueles que vão ser presbíteros na igreja têm que ser melhores do que o normal nessa área, porque eles têm que guiar a igreja, obviamente, com as Escrituras. Então, quando tu vês nesta mesma passagem, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ministério hoje soa uma coisa muito pomposa. Nós temos os ministros, o primeiro-ministro, é tudo muito pomposo. Mas eu não sei se vocês provavelmente não saberiam, mas a palavra que está por detrás de ministério, que foi traduzida como ministério, é a mesma que é usada para os que serviam às mesas. É um serviço só. Uns servem às mesas e outros servem a palavra e estão no serviço, obviamente, da palavra e se devotar em oração. E eu gostava que penses por uns momentos. Se a oração fosse assim tão fácil e tão pouco importante, porque é que é um dos temas mais difíceis para qualquer crente? Tu não tens dificuldade em orar, não tens dificuldade em não adormecer enquanto oras, não tens dificuldade em manter regularidade na oração. Esse problema é para toda a gente, até um pastor. Tem que lutar para que seja forte na oração e não comece a descurar com tudo o resto. Se meditar nas Escrituras fosse assim tão fácil e ensinar, porque é que toda a gente não lê todos os anos capa a capa a Bíblia? E não meditam regularmente? Porque é que é uma das maiores lutas que todos têm. Volto a dizer, é um serviço em si. Às vezes, nos dias de hoje, começa a achar que é um serviço quase desconsiderado. Se o pastor fizer muitas coisas práticas, e já as tenho feito também, parece que é mais visto como grande pastor, que grande coração. Não é só púlpito. Irmãos, se fosse só púlpito, qual era o problema? Que ele fosse muito bom no púlpito. Porque alguns dos maiores nomes da história que de facto afetaram as suas gerações eram muito bons nisso. E isso é o principal que vocês deviam procurar do pastor. Claro que o pastor deve também fazer tudo o resto porque faz parte do exemplo. Ser exemplo para a igreja
E isso vamos ver também a seguir. Também em Esdras 7, 6, 9 e depois em particular o 10, há uma das passagens que eu mais me tenho inspirado para o meu próprio ministério, em que diz que Esdras foi um sacerdote e que foi bastante sucedido na empreitada dele levar o grupo novamente para Jerusalém, e que o Senhor estava com ele, porque ele tinha dedicado o coração, tinha proposto o seu coração buscar ao Senhor na sua palavra, aplicar na sua vida e ensinar a terceiros. Novamente, o ênfase é buscar ao Senhor, estudar as Escrituras, aplicar primeiramente na minha própria vida e depois ensinar-vos. E isto vem desde o início. E Esdras é o protótipo, geralmente é visto como um protótipo daquilo que qualquer pregador, qualquer pastor devia fazer, porque é o foco do seu trabalho. E Esdras, ao explicar o texto em ordem, ler e explicar em ordem com todos os que o ajudavam nesse mesmo serviço, deve ser um protótipo daquilo que nós todos deveríamos de seguir em termos de exemplo. Versado nas Escrituras, que dispõe o coração para aprender a lei do Senhor, para aplicá-la ao seu coração e ensinar a terceiros. Esdras 7, 6, 9 e 10. E vocês podem ver isso nessa mesma passagem. Em Tito 1,9, referindo-se a esta característica específica que é adicional, diferente da dos diáconos, diz o seguinte, e nós já lemos esta passagem, Tito 1,9, que seja apegado firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, ou, noutras traduções, conforme a doutrina, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Novamente, tem que ser alguém forte nas Escrituras para tanto consolar como refutar as falsas doutrinas. Eram mesmo estes que em Atos 15 se reuniram para decidir questões doutrinárias sobre o que é que se devia de exigir, neste caso, dos gentios. Em Atos 15, por causa da controvérsia da circuncisão. Novamente, são eles que acabam por ser os cuidadores da parte da doutrina da igreja. O ensino é tão relevante dentro da igreja que nós vimos em Malaquias que Deus pede contas aos sacerdotes por estarem a receber um culto que Deus não se estava a agradar e por estarem a ensinar incorretamente a palavra do Senhor. E o centro daquela exortação e o grande ponto do que eles deveriam fazer, nós vimos em Malaquias, capítulo 2, versos 6 a 8, que diz o seguinte: a verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou a muitos da maldade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Devem de procurar o mensageiro. Às vezes eu acho que vocês procuram muito pouco, vou ser sincero. E também vamos ver mais à frente em Tiago, que quando houver alguém doente, chama os presbíteros. Novamente chame, não fiquem à espera que os presbíteros adivinhem. Mas olhem o ênfase. Da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vos desviastes do caminho e fizestes tropeçar a muitos pela vossa instrução. Quebraste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Em Malaquias nós vimos, o povo caiu em montes de erros. Feitiçaria, infidelidade no casamento, perverteram o direito do trabalhador, do estrangeiro, do órfão, da viúva. Bem, fizeram tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar de errado. Mas quando Deus fala aos sacerdotes, não lhes foi pedir contas por causa de todos os outros pecados que pede a toda a igreja. O ponto essencial, e nós vimos já em Malaquias também, o ponto acima de todos os outros era o ensino, porque como eu vos disse, se o pastor cair em qualquer uma das outras áreas, bem, a igreja pode-se dar conta, chamar a atenção e corrigir a situação e num extremo ter que ser afastado do ministério. Mas mau ensino regular tem estragos que podem permanecer durante anos, caso assim permaneça, como nós vimos. Este ministério, o ministério de quem realmente é presbítero na igreja, deveria trazer, como nós vimos no início da passagem, um exercício correto destas funções, devia trazer vida e paz. Os primeiros beneficiados de um bom e sadio ensino, novamente, era vida e paz. Estas pessoas devem de andar com temor e tremor, e isso só é possível com muita comunhão com Deus. Caso contrário, nós próprios nos enfraquecemos e ficamos incapazes de vos guiar com a vontade do Senhor
e não aquilo que às vezes tem procurado. Eu sei que há muitos lugares que têm procurado e têm feito muita fama na internet. Há pastores agora de internet que tornaram-se os gurus tipo da autoajuda, o coaching cristão. Dizem umas quantas palavras de sabedoria e aquilo tem umas visualizações, uma coisa astronómica. Vídeos de 5, 10 minutos, curtinhos, e depois dizem grandes barbaridades, como agora houve um há pouco tempo. Como é que ele se chamava, Brenda? Dave Leonardo. Não recomendo. Péssimo. Nem formação teológica tem o rapaz. Fala para multidões, as pessoas gostam imenso de ouvir, e ele diz asneiras graves em termos bíblicos, e o povo gosta porque ele fala bem, fala muito bem, de facto, ele fala muito bem. Novamente, é um guru da autoajuda, um coaching cristão, mas é um falso ensinador. Paulo chamava-lhes de lobos e de cães, Jesus chamou-lhes raça de víboras, serpentes, porque eles sabem o que estão a fazer e continuam para afagar o seu próprio ego e porque lhes dá lucro financeiro. Pensamento positivo, convencer-vos de acreditares em ti mesmo, afagar o teu ego, fazer-te rir perdidamente. Eu vejo constantemente pessoas citarem pessoas que as fazem rir o tempo todo. Nunca foi isso. Onde é que diz que Jesus fez rir a multidão o tempo todo? Onde é que diz que algum pregador na Bíblia fez rir? Aliás, a única vez que eu disse aqui uma piada, correu muito mal, eu não sei se vocês se me lembram, e eu até fiquei com cara de, desculpem, tolo, vá, para não dizer outra palavra que se calhar soava um bocadinho mal. E eu não sou de fazer piadas também, mas na Bíblia não diz em lado nenhum que o pastor tem que divertir as pessoas. Jesus não divertiu as pessoas. E não é o papel das pessoas. Nem mesmo, e se calhar esta vai-vos chocar, ser o melhor amigo de toda a gente. Era bom se conseguisse mexer, mas nem sempre consegui mexer, porque um bom amigo tem que estar muito próximo, e isso é difícil conseguir ter essa proximidade com toda a gente. Porque eu gostava, não consigo. Sou mais próximo de uns do que outros, principalmente dos que me procuram. Mas ser alguém, versos 6 e 7, com conhecimento profundo da palavra de Deus, que vive em comunhão com Deus, a quem os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos e que desvia a muitos da maldade, em vez de os fazer tropeçar novamente com o seu ensino. Este era realmente o grande ponto. Quando vês em Tiago 5,14 alguém doente e que se recomenda que então se chame os presbíteros, e podem abrir Tiago 5,14. Tiago 5,14 diz o seguinte: algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Reparem que aqui não está a supor que o presbítero vai sempre adivinhar, ou os presbíteros vai sempre adivinhar os problemas que há com cada um de vós. O que aqui acontece, se formos a ver, é a própria pessoa que está com dificuldades que chama ao presbítero. Tu não esperas que o teu médico de família adivinhe que tu estás mal. É normal o médico familiar não ligar para vocês e perguntar como é que vocês estão. Agora no Covid o nosso mais ou menos até fez isso quando a Brenda apanhou Covid. Mas fora isso, em anos que eu tive médico de família, ninguém faz isso. Tu arranjas um treinador, e aqui era a função do Silas. Não é ele que vai à casa dos miúdos. É os miúdos que vêm a ti, certo, Silas? Até um treinador. É as pessoas que vêm ao treinador. Irmãos, não é que eu como irmão não vou atrás de alguns de vocês, e nós como irmãos eu vou-vos demonstrar isso. Todos devíamos fazer isso. E eu tenho que ser exemplo disso mesmo. Mas a questão é, não fiquem à espera disso. Eu gostava que vocês me chamassem mais vezes para cuidar de vocês, para vos ajudar, e às vezes me preocupa. E reparem que o contexto que vem de alguém que está numa situação difícil e fala, se alguém está doente, chama o presbítero da igreja, que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. E olhem bem o contexto, continua. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serem, uns pelos outros para serem curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Eu às vezes me preocupa.
Alguns me têm procurado e têm desabafado as suas lutas espirituais, outros nem tanto. E já falei isso várias vezes nas reuniões de oração. Não dá para trazer tudo para a reunião de oração, é verdade, porque é um momento em que temos mais gente, mas há muita coisa que sim. Eu próprio tenho sido exemplo disso. Tenho-vos contado algumas das minhas lutas, também no meu crescimento em santidade, nas reuniões de oração. Então, o dizer, não é tudo para trazer para a reunião de oração, às vezes pode ser uma desculpa para nunca trazer nada. Alguns de vocês já me têm procurado com as vossas lutas, mas alguns de vocês eu estou aqui há 5 anos e nunca me procuraram para nada. Eu só consigo ser pastor daqueles que de facto me procuram. Eu tento ir atrás de alguns de vocês, e já tenho ido algumas vezes, e depois até desanimo, porque fui 1, 2, 3 vezes, tentei ser subtil na minha abordagem, ou um bocadinho mais direto. Chega a haver casos, irmãos, e vamos ser francos, de situações em que eu ligo várias vezes, e às vezes quase nunca me atendem. Depois nunca podem me dizer que, olha, tu não me ligas ou tu não me procuras. Quando isso acontece, o que é que eu depois começo a subentender? Bem, a pessoa se calhar não quer que eu faça isso, está a sentir que eu estou a invadir a sua privacidade. Bem, 1 Timóteo 5, uma passagem que nós até já tínhamos visto há umas semanas atrás, fala que Paulo a dizer a Tito para exortar os idosos como pais, os jovens como irmãos, idosas como mães, moças como irmãs, com toda a pureza. Daqui dá para subentender que provavelmente há um trabalho até mais próximo, mas também não podemos dizer diretamente por aqui, porque essa exortação pode ser do púlpito. Ainda assim eu acho e entendo que sim, eu não consigo fazer tudo um púlpito. Há coisas que têm que ser mesmo pessoalmente e tenho feito. Alguns de vocês já foram alvo, tanto do meu consolo como da minha exortação. E alguns de vocês estão a dizer, tu nunca me consolaste, nem nunca me exortaste. Sim, não consegui chegar a toda a gente e não tenho essa capacidade. E para mim, particularmente, é mais fácil trabalhar com homens do que com mulheres. Entenda, foi muitos anos solteiro e quando eu trabalhava em grupos de jovens, eu cuidava dos rapazes e outras pessoas cuidavam das moças. Eu reconheço que com as senhoras eu tenho alguma maior dificuldade. Ainda assim, alguma senhora, quando me tem procurado, o que é que se tem feito? Em regra, salvo alguma exceção, ou o marido está presente a ouvir, ou se por alguma razão não for boa ideia essa abordagem, a Brenda está presente, ou até podíamos pedir a outra irmã para estar comigo. Obviamente eu não vou ficar sozinho com uma senhora, não seria muito adequado. Ok? Pronto, eu acho que no geral já vi tudo o que queria ver convosco. Então, os presbíteros devem de ser pessoas que obviamente são capazes de estar disponíveis quando são chamados, porque podem ser chamados. Por isso, nós em breve vamos ter que ponderar a eleição de pelo menos mais um próximo presbítero, que será o caso do João Cido, e não agora, ele ainda está a terminar também os seus estudos, e também dar tempo também agora na caminhada dele. E é bom a Igreja realmente entender o que é expectável, tanto dele como de outros, que possamos eventualmente propor para serem presbíteros, o que é realmente expectáveis deles. Então, eu também não concordo quando às vezes vejo pastores a darem tudo o que eu acabei de dizer e então usarem isso como desculpa para nunca estarem disponíveis para estar com ninguém, para nunca ir atrás de ninguém. Eu não concordo com isso, obviamente, porque o pastor também é um crente. E como crente, deve de fazer o cuidado mútuo. E esse cuidado mútuo, obviamente, implica nós estarmos presentes na vida uns dos outros, consolar, exortar. Ok? Seguinte, eu vou ser bastante breve, até porque no passado já vimos isto. Mas outra característica deles, ou outra função que eles acabam por ter, vem em 1 Timóteo 5,17, em que diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Dá a impressão que todos os presbíteros deviam ser fortes na palavra, mas nem todos estavam, provavelmente, talvez no ensino. Talvez alguns apenas tivessem funções mais de presidir a igreja. Então, e vemos isso, quem dirigia a igreja, quem presidia a igreja, de facto, eram esses mesmos presbíteros. E aqui tínhamos vários pontos para ver, eu vou só passar por alto, que é para não nos alongar, que o tempo está a passar e terminar sem vos encher com demasiada informação. Mas no próprio 1 Timóteo 3, 4 a 5, fala em específico que devem de governar bem a própria casa, pois como cuidará da igreja de Deus, ou seja, estes têm que ser bons líderes no lar para que possam ser bons líderes também na igreja. Aliás, por isso é que o lar dele tem que estar bem, porque se o lar dele começar a não estar bem, ele não vai estar em condições de servir a igreja. Ok? Pronto, e depois há várias passagens sobre este tema, eu vou passar à frente, mas vou para um ponto muito essencial.
para todo aquele que é presbítero e, na verdade, para qualquer um de vocês como líderes. Em particular, Pedro está a falar para os presbíteros, mas, obviamente, seria aplicável a qualquer um de vocês como líderes. 1 de Pedro 5, 2 a 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, dos que vos foram confiados. Antes, ou seja, reparem que o contraste de tudo o que o pastor não deve fazer, ou os presbíteros, diz, no fim, o que é que então ele deveria fazer por contraste. Volto a repetir. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, o que é difícil. Como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E aqui está o ponto, e é repetido outras vezes, e vou-vos mostrar. O pastor tem que ser exemplo para toda a congregação. E é difícil, é doloroso, é dos maiores pesos de consciência que eu tenho regularmente e que eu tenho que lutar nos meus tempos de devocional. Se vocês já têm o peso de serem o caminho que temos que seguir, de ser santos, de se aperfeiçoarem, eu ainda tenho um adicional porque eu sei que eu devo ser exemplo para a congregação e posso ser um péssimo exemplo e vocês seguirem um mau exemplo e isso não é bom e Deus vai me pedir contas disso. 1 de Timóteo 4,12, Paulo diz a Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Novamente, ser exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Novamente, líderes devem ser exemplos. Devem guiar pelo ensino, mas também devem guiar pelo exemplo. Porque um líder que guia pelo ensino e não guia pelo exemplo, o que é que ele é? Jesus tinha um nome para eles, os hipócritas. Eu luto para não ser tão hipócrita, mas há um grande grau de hipocrisia em mim. Todos nós, ninguém é coerente 100% com os seus valores. Eu luto para ser mais coerente, ok? Paulo dá o seu próprio exemplo várias vezes. Por exemplo, Filipenses 4,9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus de paz estará convosco. Ou seja, Paulo a dar o seu próprio exemplo. E houve outras vezes que Paulo fez. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, disse também o apóstolo Paulo. Ok? Então, o apóstolo Paulo tentava ser exemplo, dizia a Timóteo ser exemplo. Uma das qualificações, o próprio Pedro fala aos presbíteros, sejam exemplo. E aqui então terminamos com as qualificações que vimos no início. O que é que nós vimos? E aqui estamos mesmo a terminar. Bem, se tu olhares 1 Timóteo 3... e depois Tito 1, e veres o que é há em comum em ambos, há uma coisa que não é comum. O desejo do episcopado. Porque o primeiro diz aquele que deseja o episcopado. Então o desejo não é um critério. É apenas um ponto, porque alguns queriam ser, e ele diz, olha, se querem ser, então tomem atenção. Mas Tito nem sequer fala disso. Alguns de nós não começou com um desejo, começou com um sentido de responsabilidade, como foi o meu caso, e respondi por uma questão de sentido de responsabilidade. Outros desejavam isso, ok? Mas quando tu olhas aqueles pontos, e eu já fiz isso numa folha de Excel, e metes todos parte a parte estas passagens e mais algumas da Bíblia, tu vais começar a notar alguma regularidade entre eles, alguma transversalidade paralela a eles. Devem ser pessoas que governam bem a sua casa, nós já vimos, o cuidado da esposa, o cuidado dos filhos, inclusivamente os filhos devem de ser guiados no Senhor. Se ele não consegue guiar os filhos no Senhor, como é que vai guiar a igreja no Senhor? Se ele não conseguir guiar a esposa no Senhor, e a Brenda aqui saberá melhor do que qualquer outra pessoa da igreja, as minhas falhas como líder a guiá-la no Senhor, e espero melhorar. Como é que ele vai guiar a igreja? Devem ser pessoas espirituais, não é só os diáconos, obviamente eles também têm que ser, se isso é exigido aos diáconos, muito mais, então, obviamente, aos presbíteros, consagrados à oração e aptos nas Escrituras, como nós vimos, obviamente não podem ser neófitos, e isso o próprio texto menciona, devem de ser exemplo, ter bom testemunho, tanto dos de dentro como dos de fora, em aspectos como o casamento, no trato das pessoas, nos seus hábitos. Lá fala em não ser beberrão, dado a vinho, mas poderia ser não ser dado a outros vícios, obviamente que possam também afetar logicamente, socialmente falando, a sua boa sanidade, como por exemplo drogas. Olha, porque o apóstolo Paulo não falou que o pastor não pode ser drogado, então se calhar o pastor pode ser drogado e não tem problema nenhum. Claro que não.
obviamente, tem que ser exemplo em todas as áreas, porque senão isso vai interferir com o seu trabalho. Então, novamente, devem ser exemplares no casamento, bons líderes no lar, caráter e atitude, com domínio próprio, maduros na fé, com um bom testemunho perante os de fora, hábeis nas Escrituras e capacitados por Deus. E aqui cito Efésios 4:11. E por fim, qual é então a responsabilidade da congregação? Bem, há uma palavra que é sempre muito desagradável, mas que vem em Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Com alegria e não gemendo. E onde é que eu gemo às vezes? À noite, à meia da noite, acordo a pensar, os irmãos não estão a ouvir, eu estou a exortar, e eles não estão a obedecer. E vamos aqui tentar entender isto. Houve abusos dessa autoridade que os pastores têm em alguns meios. E os pastores sentiram-se no direito de dizer com quem tu vais casar ou não vais casar. O emprego que tu vais escolher ou que tu não vais escolher. Isso não é do âmbito do pastor. Onde é que então aqui o obedecei entra? O obedecei é tudo o que tem a ver com o exercício daquilo que nós fazemos. Se o pastor vos diz, irmãos, todos devem e têm que orar regularmente, meditar nas Escrituras regularmente. É porque é um exercício necessário a qualquer crente. Todos devem ser regulares na comunhão com os irmãos, nos cultos, nas reuniões de oração, na escola dominical. É porque a própria Bíblia diz para nós não deixarmos a nossa congregação e de nos exortarmos e de nos edificarmos uns aos outros. Então, quando tu vais a um médico e se depois tu fazes o que tu queres, de que é que valeu a pena tu ires ao médico? O médico dá-te prescrições. Tu podes desobedecer ao médico tal como vocês podem me desobedecer a mim. Vocês podem não se sujeitar ao que o médico vos disse. E quem é que vai sofrer com isso primeiramente? Somos nós. Agora podemos dizer todos em coro. São vocês que sofrem, obviamente, por não escutarem aquilo que o pastor está a dizer e que é das Escrituras. E até porque o pastor a questão não é só o seu pastor ou o presbítero. Ele é um mensageiro do Senhor. Vocês, quando estão a rejeitar o que eu estou a dizer, não me estão a rejeitar a mim. Quando Samuel estava triste por sentir que o povo queria um rei, sentiu-se rejeitado, Samuel. E em conversa de Samuel com Deus, Deus lhe disse que não é a ti, Samuel, que o povo está a rejeitar, é a mim, ao próprio Deus. Vocês, quando estão a rejeitar as minhas exortações, que são bíblicas, não é a mim que vocês estão a rejeitar o Senhor Jesus que morreu por vós na cruz. E vocês estão a tornar esse alto preço uma coisa completamente sem qualquer sentido. Então, devem obediência realmente àqueles que são presbíteros, naquilo que eles estão a fazer de correto, a cuidar das vossas almas. Claro que essa obediência tem limites. A obediência naquilo que é bíblico, naquilo que é... Pronto, obviamente nós temos um limite, nós somos mensageiros do Senhor, a nossa autoridade vem do Senhor e só podemos nos restringir àquilo que o Senhor manda, não o que eu quero e o que me apetece. Segunda responsabilidade, e aí vimos isso em muitos sermões, o alelon, a palavra grega que é traduzida como uns aos outros, como mutuamente. E vemos isso em muitas passagens. Por exemplo, Hebreus 10, 24 a 25, e estamos mesmo a terminar, é a penúltima passagem que vos vou ler. Hebreus 10, 24 a 25, se quiserem abrir. Hebreus 10, 24 a 25. Considerando-vos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É só os pastores que devem estimular uns aos outros à igreja? Não, aqui está a falar para toda a igreja. Consideremos também uns aos outros, ou mutuamente, é o alelon que está por detrás, para nos estimularmos ao amor, para crescermos em amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Congregar é o que nós fazemos aqui regularmente. E cada vez que nós começamos a descuidar do exercício do congregar-nos, tanto no culto, reunião de oração e EBD, nós estamos a desrespeitar as Escrituras. A Deus, não é a mim que vos digo. Devem testar essas reuniões. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes o dia se aproximando. E por fim, Mateus 25, 31 a 46. Podem abrir, por favor. E a última passagem que vos vou ler. Já citei-a muitas vezes, mas é uma passagem muito forte, e então peço
que a abram, por favor. Mateus 25, 31. Ok. Eu, quando dei sobre o cuidado pastoral no mestrado, eles falavam dois conceitos, o pastoral care e o mutual care. Ou seja, o cuidado pastoral, o curso é em inglês, por isso é que eu estou a dizer em inglês, mas pronto. Cuidado pastoral e cuidado mútuo. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa que eu nunca tinha notado. Tudo aquilo que eu achava que era cuidado pastoral, eu descobri, afinal, a maioria delas é cuidado mútuo. Vejam livros escritos para pastor e vão ver a maioria, excetuando aquelas características específicas do pastor, do ensino, a maioria das outras coisas é cuidado mútuo. E vamos provar isso nesta passagem. E já vimos outras vezes, mas não só por esta. Podíamos ver isto massivamente pelo resto das Escrituras, porque isto aparece muito. Eu dei-vos vários sermões e vocês podem ver os sermões que estão gravados só sobre uns aos outros. Mateus 25, 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bem, primeiro ponto que eu gostava de vos questionar: a quem Jesus está aqui a falar? Será que é a pastores? Se tu tomares atenção, Jesus está a falar para todos os seus discípulos. Todos. E olha o que é que ele vai dizer a esses mesmos. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Luciano, não é nada demais. Tu sabes. Lembras de eu ter citado esta passagem? Foi o Senhor Jesus que ordenou. Ok? Só estou a cumprir com a minha obrigação. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e me fostes ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, referindo-se aos crentes, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estava nu e não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não me fostes ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, ou neste caso estrangeiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E aqui eu vou encerrar. Jesus vai separar uns dos outros. Há várias imagens nas Escrituras e uma delas que Jesus dá nesta passagem, apenas examinando os frutos no cuidado mútuo. Tudo isto que nós aqui vemos de tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e me fostes ver. Tudo isto tem a ver com cuidado mútuo. E novamente, isto não está a falar para pastor, isto está a falar para toda a igreja.
Sim, há sempre necessidades no nosso meio. E se essas necessidades não estão a ser supridas, e eu digo necessidades ou mais variados níveis, não só físicas e financeiras, mas também de ordem espiritual, isso não é responsabilidade só e unicamente do pastor, é a responsabilidade de toda a igreja. Então todos se devem de envolver nesse cuidado mútuo. E assim oro para que Deus nos guie a todos a caminhar num rumo mais saudável. Vamos orar, irmãos. Graças te dou, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Graças te dou, Senhor, pela igreja evangélica aqui no Seixal, Senhor. Aquilo que tu tens feito nas nossas vidas, em todos nós, a forma como tu nos tens guiado e dirigido a crescermos em ti, Senhor, em crescermos no amor, este cuidado mútuo uns dos outros, no exercício das funções de cada um, nas suas responsabilidades dentro da igreja. Senhor, levanta mais obreiros. Ainda há tantos lugares em que não há pregação do Evangelho e que precisam de pregação do Evangelho. Há tantos lugares que não têm obreiros e que precisam. Fortalece, Senhor, aqueles que já estão, Senhor, no ministério. Ajuda-os a não desanimar, a não desistir. Guia as suas congregações a estarem com os seus presbíteros, os seus pastores, a apoiá-los e a todos juntos remarem no mesmo sentido, Senhor. Te peço que venhas ser com todos nós agora o resto desta semana. Que nos ajudes a crescer em intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou passar ao João Narciso.